Boa noite. Vereadores da capital adiam mais uma vez a votação do plano diretor da cidade. Presidente do STF condena xingamentos a Dilma no jogo de abertura da Copa do Mundo. Segunda-feira de goleada. Em Salvador, a Alemanha vence por 4-0 Portugal. Na nossa seleção, o atacante Hulk vira dúvida na partida contra o México. Após fortes dores na coxa esquerda, o jogador realiza exames e seleção brasileira faz treino fechado. Uma situação que se torna cada dia mais comum na cidade de São Paulo. Famílias de sem-teto agora invadem um prédio numa das regiões mais valorizadas da capital paulista. Desde a última quinta-feira, cerca de 200 pessoas invadiram um edifício residencial que estava abandonado na Rua Pamplona, próximo da Avenida Paulista, o coração financeiro da cidade. O número 935 da Rua Pamplona agora está habitado, depois de pelo menos 5 anos vazio. São 15 andares com 2 apartamentos por andar. O prédio, a poucas quadras da Avenida Paulista, um dos endereços mais caros de São Paulo, foi invadido na quinta-feira, durante a estreia do Jogo do Brasil na Copa. Agora moram aqui 150 pessoas. Boa parte delas ou moram em situação de risco, ou boa parte delas hoje gastam mais da metade de sua renda, ou quase isso, pagando um aluguel caro hoje e vivendo em condições que certamente não são melhores que elas vão estar aqui. A gente quer aqui que cada um tenha a sua potência para fazer atividades que é capaz, pessoas que cozinhem, tem uma cozinha, enfim, pessoas que queiram fazer projetos aqui têm um espaço para fazer projetos. Gente como Kelly, que nesta segunda-feira estava feliz por fazer um almoço em uma cozinha. Arroz, salsicha, né? E que tal a cozinha? Tá bom, quem não tinha antes. Esse aqui é o apartamento do 5º andar, que está habitado pelo Marco e pelo Pablo. Uma sala bastante arejada, a luz funcionando normalmente aqui em cima, olha só. Mais à frente, temos aqui o banheiro. No banheiro tem toda a louça, inclusive banheira, quartos bastante amplos, tem cortinas, tem até, olha só, um closet. Para Guilherme, com o novo quarto, já é possível fazer planos para trazer a família. Penso em trazer a minha filha para morar comigo. Talvez a minha mãe até venha, que no caso nós estamos cansados de pagar aluguel, não estamos tendo condições mais. O movimento de moradia da região do centro diz que a convivência com os vizinhos tem sido surpreendentemente positiva. A gente recebeu visita de pelo menos umas 4 pessoas que trabalham aqui na região, procurando saber como elas fariam para morar aqui também. A gente até quer transformar esse primeiro andar num espaço de convivência coletiva, mas também a gente quer fazer projetos aqui. Esse pessoal tem direito à moradia, mas não é assim, invadindo da forma que foi feita para tomar bens de outro. Tem que procurar com o senhor prefeito. O senhor prefeito tem verba federal, tem dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Votação do plano diretor da cidade de São Paulo é adiada de novo. E agora, a questão da invasão, Copa do Povo em Itaquera, deve ser tratada separadamente em outro projeto de lei. A discussão, que já tinha sido adiada na terça, de novo não aconteceu. O plano diretor é um conjunto de regras para ordenar o crescimento da cidade. Já foi aprovado numa primeira votação em maio. Mas para virar lei, precisa de uma nova chancela dos vereadores, o que só deve acontecer no fim do mês. A proposta prevê a construção de mais moradias perto de estações de metrô e corredores de ônibus e a ampliação de áreas destinadas à habitação popular. E uma dessas áreas, conhecida como ocupação Copa do Povo, tem sido um entrave para a aprovação do plano diretor. Num acordo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o governo federal assumiu o compromisso de financiar 2.000 moradias no terreno invadido em Itaquera. Mas para isso, os vereadores precisam mudar a destinação da área, que hoje é de uso industrial. E quanto a isso, não há acordo. O consenso foi separar essa questão do plano diretor. Há uma decisão de não incluir no plano diretor a mudança da área da Copa do Povo
Isso foi um consenso entre vários vereadores. Isso está sendo tratado fora do plano diretor, com um projeto específico, e eu acho que é a maneira como isso deve ser feito mesmo. Ainda não se sabe como nem quando esse projeto será apresentado. Os vereadores contrários defendem que essa proposta é oportunista, já que ela pretende beneficiar um grupo de invasores em detrimento de milhares de famílias que esperam na fila dos programas habitacionais. O PSDB não aceita ser pressionado de forma oportunista por determinados grupos que querem, a partir de invasão, tomar terrenos, sejam eles públicos ou privados, mudando o zoneamento. A ordem vale para todo mundo, especialmente para aqueles que estão nas filas esperando a sua casa própria na Coab e na CDHU. Polícia de São Paulo fez hoje mais uma reconstituição do caso da morte do zelador Gesi Lopes. Desta vez foi na Praia Grande, local onde o publicitário Eduardo Martins, assassino confesso, foi preso. Os investigadores querem saber se a mulher dele, Ieda Cristina Martins, ajudou o marido no crime. Ambos estão presos e participaram dos trabalhos nesta segunda-feira. Uma reconstituição já tinha sido realizada na semana passada no prédio onde Gesi desapareceu. O programa Hora do Voto de hoje recebe o economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Na entrevista, a jornalista Maria Lídia Flandoli, Beluso comenta a questão da desigualdade e concentração de renda. Se concentrou muito, né? E esse 1% detém, às vezes, mais de 60%, 70% da riqueza total. Para ele, a estrutura de impostos no Brasil apresenta sérias distorções. No mundo inteiro, Maria Lídia, o que aconteceu a partir dos anos 80 foi que os sistemas tributários foram se tornando regressivos. Beluso criticou as ofensas à presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo. Como eu gosto muito do Brasil, né, isso me dá uma tristeza enorme de ver que as pessoas, né, se permitem ter esse comportamento nada civilizado, né? Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, classificou hoje de baixaria os xingamentos contra a presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo, no Itaquerão. Na ocasião, torcedores que acompanhavam o jogo entre Brasil e Croácia xingavam a petista antes e durante a partida. A FIFA também foi hostilizada. Segundo Barbosa, o xingamento foi um horror. O presidente do STF assistiu ao jogo no Itaquerão ao lado da presidente Dilma e de outros chefes de Estado. E o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, protocolou hoje uma representação na Procuradoria da República do Distrito Federal contra o advogado Luiz Fernando Pacheco, que defende o ex-presidente do PT, José Genuíno. Barbosa pede que o Ministério Público denuncie o advogado pelos crimes de desacato, calúnia, difamação e injúria. Na última quinta-feira, o advogado foi retirado do plenário do Supremo por ordem de Barbosa, após subir à tribuna para reivindicar a análise do requerimento que solicita que seu cliente volte a cumprir a pena do mensalão petista em casa. Pacheco afirmou que só vai comentar sobre a representação após ter conhecimento formal. Com um mês de uso de água do volume morto, o nível do sistema Cantareira caiu 3,7%. O reservatório está operando com 23% da capacidade. A água do volume morto começou a ser utilizada em 15 de maio, quando o nível de água registrava apenas 8,2% de capacidade. A falta de chuvas continua sendo um dos motivos da crise da água no estado. Em junho, choveu 15,1 milímetros, menos da metade do esperado para o mês, segundo a Sabesp. A estiagem agora também ameaça o Alto Tietê. Desde fevereiro, a Sabesp passou a remanejar água dos sistemas Alto Tietê e Guarapiranga. Até o momento, os reservatórios perderam 15,4 pontos percentuais e chegaram a 29% de capacidade na última sexta-feira. Em meio à Copa e depois de 50 horas de chuvas, Prefeitura de Natal decreta estado de calamidade pública. 100 famílias foram afetadas e 30 estão desabrigadas.
O documento assinado hoje decreta estado de calamidade pública por 180 dias por causa dos deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas do final de semana. Desde sexta-feira foram 50 horas de chuvas que só deram uma trégua na madrugada de ontem. Com o deslizamento da encosta do Morro da Mãe Luísa, residências e parte da praia de Areia Preta foram afetadas. A região foi interditada pela Defesa Civil e várias moradias correm o risco de desmoronar. Natal é uma das sedes da Copa do Mundo. Há poucos dias para o início do inverno, faz calor na maior parte do estado de São Paulo. À noite esfria um pouco, mas durante o dia as temperaturas sobem rapidamente. A partir de amanhã, a frente fria que está no sul tende a provocar aumento da nebulosidade em toda a faixa leste paulista e, com isso, queda nas temperaturas. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. A terça-feira será ensolarada em quase todas as regiões paulistas. Já na região oeste do estado, ali na divisa com o Paraná e na faixa leste, a nebulosidade aumenta durante a tarde com o avanço da frente fria pelo oceano. Máxima amanhã de 27 graus em Presidente Prudente e de 28 em Presidente Bernardes. No norte do estado, tempo firme e ensolarado. Máxima de 29 graus em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. No litoral, por causa da nebulosidade, a máxima não passa dos 25 graus e pode chover fraco. Aqui na capital, as nuvens aumentam com o passar do dia e também há possibilidade de chuviscos. Aqui na capital, amanhã, mínima de 15, máxima de 25 graus. A partir do meio da semana, o tempo fica fechado, com chuva fraca a qualquer hora e esfria. Máxima de 22 na quarta e de 19 graus na quinta-feira. A Federação das Associações Muçulmanas no Brasil criou um aplicativo que está ajudando os turistas de religião islâmica durante a visita ao Brasil na Copa do Mundo. Além de informações sobre jogos, cidades sedes e pontos turísticos, o aplicativo também terá as orientações sobre as particularidades da religião. Futebol e religião não se discute, certo? Só que na Copa, numa das maiores misturas de povos e crenças do mundo do esporte, tudo se combina. Caso dos muçulmanos que vêm de diversos países para acompanhar o Mundial. Aqui em São Paulo, a Federação de Associações Muçulmanas no Brasil preparou um guia com todas as informações, tanto para acompanhar os jogos e visitar pontos turísticos, quanto para praticar os rituais da religião. O muçulmano, por exemplo, ele tem que comer uma comida chamada halal. Halal, ela tem que ter algum procedimento, como um procedimento de ser consagrado a Deus de uma determinada maneira. Então, nós também indicamos locais onde ele possa fazer essa alimentação. O guia impresso também foi convertido em um aplicativo gratuito com algumas funções a mais, como a bússola, que indica a posição de Meca, local para onde os islamitas se voltam durante as orações. É assim que John e mais 2 amigos vindos da Inglaterra estão se virando em São Paulo. Hoje conheceram a Mesquita de Santo Amaro, na Zona Sul, uma das 50 espalhadas pelo Brasil. Being at the World Cup, we thought we would take the opportunity to actually come to the World Cup to speak to the different people, because obviously you're going to have many people from all over the world come together in one place. So that's why we came. John mora no berço de 2 grandes times do futebol europeu, a cidade de Manchester. E mesmo com todo o clima de lá e da Copa no Brasil, diz que está focado em trocar experiências com muçulmanos de outros países. Yeah, it's been a very good experience. As I said, the people are very welcoming. There's many Brazilians actually coming into the fold of Islam and becoming Muslim. They're very open to hear and learn about Islam. Because not many people actually know much about Islam. Apesar de ser um país predominantemente católico, existem hoje cerca de 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. A maior comunidade está em São Paulo, uma das cidades sedes da Copa do Mundo, que devem receber os cerca de 30 mil turistas islâmicos esperados durante o Mundial. E agora as notícias da seleção brasileira. O atacante Hulk ainda é dúvida na partida de amanhã contra o México. Hoje, o time do técnico Felipão treinou no Castelão, palco do duelo.
Os jornalistas só tiveram acesso aos primeiros 15 minutos do treino. A única ausência no Castelão foi do jogador Hulk, que na manhã de hoje fez exame de ressonância magnética em Fortaleza. De acordo com o resultado, não foi constatada nenhuma lesão muscular no atleta. Com isso, o atacante vira dúvida na partida de amanhã. Nesta terça-feira, Hulk será avaliado para definir sua situação. Mas os jogadores que eu tenho com características um pouco diferentes também têm qualidades diferentes do Hulk que podem acrescentar à equipe, velocidade, marcação mais forte ou uma forma de posicionamento que pode nos ajudar mais no jogo contra o México. Portanto, como disse o Thiago, eu tenho 23 e esses aí, na minha opinião, acho que foram bem escolhidos e não haverá problema algum se por acaso o Hulk não puder jogar. O capitão do time negou o favoritismo. Acho que a gente está tranquilo, mas isso não quer dizer que a gente não vai estar atento, muito pelo contrário. Jogadores de qualidade a gente tem que estar atento a todo momento, porque principalmente Giovani e Peralta que decide jogos em questão de segundos, né? Então, para que a gente não possa ser surpreendido, a gente está estudando nos bastidores essa ação ofensiva deles. E a segunda-feira foi dia de goleada na Copa do Mundo. O primeiro jogo do dia foi o clássico entre a tricampeã Alemanha e Portugal, uma das partidas mais esperadas da primeira fase do Mundial. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, os alemães golearam a seleção de Cristiano Ronaldo em 4-0, com 3 gols do atacante Miller, o novo artilheiro da Copa. Foi a maior derrota de Portugal em Copas do Mundo. A segunda partida desta segunda-feira foi na Arena da Baixada, em Curitiba, entre Irã e Nigéria. O jogo terminou 0-0, foi o primeiro empate desta Copa, depois de 12 confrontos. E agora à noite, na última partida do dia, a equipe dos Estados Unidos venceu o time de Gana por 2-1. O jogo foi na Arena das Dunas, em Natal. Veja quais são as partidas desta terça-feira. Amanhã, pelo Grupo H, Bélgica e Argélia jogam à 13h no Mineirão, em Belo Horizonte. Às 4h, a seleção brasileira entra em campo para seu segundo duelo na Copa do Mundo, dessa vez contra o México, no Castelão, em Fortaleza. E encerrando o dia, a Rússia e Coreia se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 7h. Lembrando que todo o calendário de jogos segue o horário de Brasília. Além da vitória sobre Portugal, a Alemanha teve uma outra boa notícia nesta segunda-feira. Michael Schumacher deixou o coma depois de quase 6 meses. O recordista de títulos da Fórmula 1 estava em coma desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando sofreu um grave acidente numa estação de esqui na França. Depois de quase 6 meses, Michael Schumacher saiu do coma. A informação foi passada à imprensa na manhã de hoje pela assessoria do ex-piloto Sabine Ken. Na nota, ela diz que o alemão já saiu do hospital de Grenoble, na França, local onde foi internado logo depois do acidente. Sabine fez questão de agradecer aos médicos, enfermeiros e principalmente aos fãs pela ajuda neste tempo, mas deixou claro que a fase de reabilitação do piloto será feita longe dos olhos do público. Schumacher sofreu um grave acidente no dia 29 de dezembro do ano passado, quando esquiava numa estância turística em Maribel, nos Alpes franceses. Desde então, muitas informações desencontradas sobre o verdadeiro estado do alemão foram divulgadas. E agora, ao que tudo indica, o sigilo será ainda maior no período de recuperação. A seguir, as notícias internacionais. Na Colômbia, o presidente reeleito Juan Manuel Santos promete paz sem impunidade. Santos foi reeleito ontem após uma dura batalha eleitoral. Você sabia que um rio passa debaixo da Arena Corinthians, estádio que abrigará 6 jogos da Copa do Mundo? Pois é, Juliana, para muitos isso é uma grande surpresa. Renata Falzoni e Felipe Meirelles nos contam essa história. Domingão nublado aqui na cidade de São Paulo. Vamos de bicicleta, metrô, até a região do Itaquerão. Nós vamos observar a bacia hidrográfica, atualmente escondida pelo asfalto. É a bacia do Rio Verde, que nasce lá no Parque do Carmo. Tem as nascentes no Parque do Carmo, vai descendo por ali em direção ao Tietê
e um dos afluentes dele, ele provavelmente passa embaixo da arena. A gente vai transformar um conhecimento oculto num conhecimento declarado. A gente vai fazer os rios surgirem no olhar das pessoas que estão aqui. Para não fazermos 3 baldeações internas, nós vamos pedalar até a linha que vai direto ao Itaquerão. E pronto, Estação da República do metrô. Curiosidade, Itaquera quer dizer pedra dura. Decidimos seguir na parte sul do estádio para localizar qualquer tipo de rio, de riacho, uma matinha ciliar. Domingão, muitos turistas por aqui. Segundo o Luiz de Campos, nós estamos chegando na nascente do rio Itapeva. Se eu tivesse com a minha mountain bike, eu descia na bike. Bem abaixo do cebolão que circunda o estádio Arena Corinthians, está a nascente do rio Itapeva, bem embaixo de toda essa estrutura viária. Aqui nós vemos a nascente do rio Itapeva e o seu leito do rio, interrompido pela construção do estádio. As expedições, os passeios, rios e ruas de bicicleta, é trazer a pessoa para olhar. E quando você olha, acontece um fenômeno. Não é um mapa, não é um indício, é uma presença. Olha a qualidade dessa água. E observa-se em todos esses morros de arrimo, trabalhos de canalização de água pluvial que desaguam na nascente do rio e posteriormente passam por um cano exatamente debaixo do estádio. E chega no Rio Verde. E toda essa região poderia ser realmente revitalizada com um lindo parque, poderia mostrar um pouco a história natural das águas da cidade. Em apenas 1 quilômetro, o rio fica um verdadeiro esgoto a céu aberto. Falta de saneamento básico e cuidado da população para com os seus recursos naturais. E ali, a foz do rio Itapeva. E aqui ele deságua no Rio Verde, que por sua vez vai para o rio Jacu, que segue até o rio Tietê. As pessoas ficam achando que tem que limpar o Tietê. Como é que você vai limpar o Tietê se você está jogando sujeira desde a nascente dos riachos? Tratar desse rio é tratar do Tietê. Rios e ruas na Gazeta. Quem quiser conhecer mais sobre essas iniciativas pode visitar a mostra Rios e Ruas na Praça Vitor Tivita, em Pinheiros, até o dia 31 de julho. Após vencer uma eleição presidencial difícil e conquistar mais um mandato, Juan Manuel Santos promete paz sem impunidade na Colômbia. No discurso após a vitória nas urnas, Juan Manuel Santos disse que seu triunfo é a vitória da paz e prometeu que não vai haver impunidade se o governo chegar a um acordo com as guerrilhas. Santos venceu a disputa contra Oscar Zuluaga em segundo turno, realizado ontem, com 50,9% dos votos. A principal bandeira levantada por ele na corrida eleitoral era a continuação das negociações de paz com as Farc. Por outro lado, o opositor defendia a interrupção do diálogo. Santos afirmou que o resultado das eleições mostra a vontade da Colômbia de colocar fim nos 50 anos de conflito com as forças revolucionárias da Colômbia. Hoje, o desaparecimento do voo MH360 da Malaysia Airlines completa 100 dias. Familiares dos passageiros se reuniram em templos em Pequim para orar por avanços nas buscas pela aeronave. 239 pessoas estavam a bordo do voo e, na semana passada, algumas famílias começaram a receber a indenização no valor de $50 mil. O avião desapareceu em 8 de maio, quando faria o trajeto entre a capital chinesa e Kuala Lumpur, na Malásia. Apesar disso, a procura se concentrou no Oceano Índico, próximo à costa australiana. De acordo com dados de satélite, o piloto teria desviado a rota em milhares de quilômetros, mas as razões ainda são desconhecidas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã.
Toda terça, 11h30 da noite, você confere uma entrevista imprevisível em A Máquina.